Daniel. Daniel 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ver a partir do versículo 1. A partir do primeiro versículo. Amém? Amém. Pelo Senhor nos diz assim: pareceu bem a Davi constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes dos pais de Daniel eram, aos quais essas sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes dos sátrapas, porque nem havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do rei, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o crédito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição de qualquer Deus ou a qualquer homem a não assistir ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, são tão entendidos e assim na escritura, para que não seja mudado, a segunda lei dos métodos dos pés, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario ajudou na escritura e no entendido. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava ensinada, entrou na sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos neste momento a direção do Teu Santo Espírito, para que Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos cantar? Nós acabamos de encerrar uma semana de jejum e oração. Aliás, foi a última semana de oração do ano, como nós temos feito todos os meses, reservando como igreja, uma semana aí para estarmos orando, jejuando, em prol de tantas questões, Mas eu fiquei pensando essa semana, será que nós podemos viver apenas de orações direcionadas pelo pastor? Campanhas? Porque, infelizmente, muitas pessoas vivem de campanhas, de oração. A semana de oração eu tenho que ir lá todos os dias. Acabou a semana de oração, não se ora mais. E esse é um amor no coração, Não. As pessoas falam: nossa, mas é algo tão óbvio. É tão óbvio. Não podemos viver apenas de momentos de oração, de campanhas de oração. Precisamos cultivar uma vida diária de oração. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho essa noite, aquilo que o Senhor me deu no meu coração. Nós sabemos o valor da oração. E eu quero dizer que eu não quero dizer oração apenas a oração, mas ela se referindo à nossa intimidade com Deus, em tudo que se envolve isso. Nós sabemos, acho que todo mundo aqui, dentro que é um cristão verdadeiro, ele sabe o valor da oração. Ele sabe a necessidade que nós temos de uma vida de oração, por isso nós oramos. A gente sempre ouve, o pastor sempre enfatiza muito isso, oração, a vida de oração.
oração. Porque orar é guerrear, orar é lutar. E algumas coisas sempre se levantam contra isso. Se levantam como inimigos da oração. Quantas muitas vezes rotineiras, básicas, que às vezes a gente nem presta atenção. Muitas vezes a preguiça, que é uma coisa nossa mesmo, não adianta nem falar que às vezes eu gasto longe, porque não é, às vezes é nosso mesmo, a preguiça de orar. Né? Às vezes a preguiça mental, muitas vezes lançada pelo diabo, que você começa a orar, aí daqui a pouco uma preguiça, não sei, para, né? Às vezes, na nossa atividade do dia a dia, o corre fora, os trabalhos, o estudo, o trabalho, a família, tanta coisa que está ocupada, você tem que parar para orar. Às vezes, o máximo que a gente faz é na hora do almoço, né? Senhor, muito obrigado por esse alimento, abençoe esse sacrifício, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes a gente faz? A semana fazendo essa coisa. Inimigos, né? Pregando na nossa vida. Sono. Você está todo alegre, fala, vou orar, bate um sono. Você não sabe como fez, eu não sei. Mas se você estiver naquele mesmo momento fazendo uma outra coisa, assistindo uma novela, um filme, você não está assistindo. São coisas que vêm, às vezes físicas, às vezes espirituais, para nos impedir de viver uma vida de oração. Às vezes eu posso dizer, às vezes eu não tenho tanta fé assim, acreditar que eu preciso orar. Não é fácil, realmente, reservar o tempo, né, para a oração. Mas é preciso. Por isso, esse cuidado do pastor em ajudar a igreja, que é preciso. Para uma igreja servidora, para um cristão financeiro, ele precisa de uma vida de oração. E Daniel é um homem habituado à oração. E sempre quando eu leio a oração, eu lembro muito de Daniel. E essa comunhão de Daniel com Deus levou a vida de Daniel a um viver íntegro. Essa intimidade que Daniel tinha com Deus fez ele um homem diferenciado no tempo dele. E aqui nesses versículos que nós lemos, deixa bem claro. O versículo 10 diz, né, vou ler novamente para vocês, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aí que Daniel lá em orar não foi algo diferente, não foi médico, era algo que ele costumava a fazer todos os dias. E a comunhão, essa vida de oração, essa vida íntima com Deus, levou Daniel uma vida íntegra. A gente vê aqui no versículo 4, e diz, né, então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum medo, nem culpa. Não podemos achar que era simplesmente Daniel o homem, mas era a vida íntima assim com Deus que levou a ele dessa integridade, dessa integridade. Mas para destruir, na sequência que a gente vê nos inimigos, não conseguiu encontrar nenhum erro, não conseguiu pegar nenhuma fase de caráter no trabalho, porque ele foi o rei, observou essa integridade de Daniel, e ele destacou entre todos os outros, e foi isso que levou esses outros prefeitos, governadores aqui, a se filmarem dele. Porque além de ele não ser nativo daquele povo, o rei estava colocando ele acima de todos os outros. E eles procuraram, vão achar alguma falha. Deve ter alguma falha. Mas a Bíblia diz que nenhuma culpa, nenhuma mancha, eles acharam Daniel. E eles falaram, como a gente vai conseguir? Já sei, vamos mexer então na lei de Deus. Porque eles sabiam que Daniel era tão fiel a Deus, que ainda que o
da força de Daniel, que era a oração. Porque ele sabia o que era a oração, a vida dele íntima com Deus, que fazia dele ímpeto. E com isso eles não conseguiam achar falhas. Se a gente faz Daniel parar de orar, pode ser que ele vai começar a falhar. E se ele não quiser parar de orar, ele vai lá com ele, Deus vai saber. E a gente não vai ter mais problemas. Então, os inimigos ali, eles começaram. Eles tentaram destruir o centro da força daquele homem, a oração. Satanás dedicava a oração e a fonte do vigor espiritual do Senhor. Por isso, tanta dificuldade para nós mantermos uma vida de oração. Porque um crente que ora é um crente que foi mesmo que ora. Se ele vai escolher mexer com um crente de oração, um crente mais ou menos, ele vai mexer com mais ou menos. Porque uma coisa que ele não resiste é a oração. E ele sabe que a oração não fortalece. Ele sabe que a oração vai nos fazer vencer as tentações, vai nos fazer vencer as tribulações, as adversidades dessa vida. E se ele consegue destruir, se o diabo destrói a vida de oração de uma pessoa, ele não precisa fazer mais nada para derrotá-la. Se o diabo conseguir destruir a sua vida de intimidade, de busca de Deus, de oração, ele não vai precisar fazer mais nada para destruir. Por isso ele entra com toda a força na sua vida de oração. Quanto menos oração, mais fraco. A gente vê a grande famosa frase, né? Que a gente ouve sempre. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quanto menos oração, mais fraco nós ficamos. Tem uma frase do Joseph Hill que me chamou muita atenção. Ele falou assim: Satanás balança o berço quando nós dormimos na nossa oração. Quando nós começamos a dormir na nossa oração, ele vai lá balançar o berço, não deixa ninguém fazer barulho para você não despertar. Porque quando nós dormimos na oração, nós somos presos fáceis. E Daniel entendeu que mesmo sobre um imperativo, uma ordem real, ele não poderia parar de orar. Porque era aquela vida íntima com Deus, que o mantinha como ele era. Deus quer essa noite despertar de homens e mulheres de oração. Deus, na realidade, quer essa noite despertar cada um de vocês para viver uma vida de oração. Porque nós buscamos tanto uma vida de vitória, uma vida de realizações, mas elas não virão se nós não tivermos pautadas por uma vida de oração, uma vida íntima com o Senhor. E eu quero destacar aqui, baseado na vida de Daniel, 3 consequências que a oração pode colocar na nossa vida, na vida do cristão, na vida da igreja. E a primeira delas é que a oração nos faz pessoas melhores. Você sabia? A oração pode fazer uma pessoa melhor. Olha, Daniel era homem, como a gente leu, leal, irrepreensível, tanto que os amigos não acharam defeito, não acharam culpa, não acharam erro, não acharam falha nenhuma nele. Mas isso não era dele. Porque o que é nosso é a natureza do pecado nosso, é a tendência do erro, do pecado. Era Deus que fazia de Daniel o homem que ele foi. Olha, se nós olharmos no início do livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, Daniel, ele faz uma escolha aqui que mudou, que colocou o restante da sua vida. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei.
pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar. Foi o que fez a diferença na vida de Daniel. Aqui, quando ele não deixou de levar pelo decreto do rei, não foi uma decisão ali, essa decisão já tinha sido feita lá atrás na vida dele, de não se contaminar com as iguarias do rei, de não se contaminar com este mundo. Será que todos aqui já tomaram firmemente essa decisão de não se contaminar com as iguarias do mundo, com os prazeres do mundo, com aquilo que o mundo tem colocado como um manjar, como um banquete à sua frente? Ele escolheu Deus. Quando Daniel se levanta e diz que firmemente ele escolheu não se contaminar, ele está dizendo: eu escolho servir a Deus. Mesmo diante das filhas e varinhas do rei. Ele escolheu viver uma vida de intimidade com Deus, que ele sabia que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o único Deus. E ele fez uma escolha. Mas essa escolha não veio por acaso. Veio por causa de uma vida de intimidade, de conhecimento de Deus. Olha, Daniel não sabia que não havia outro Deus. Ele sabia que o banquete que Deus já havia dado a ele, que iria continuar a dar diariamente, era infinitamente melhor do que as iguarias do rei, que eram passageiras. E o banquete do Senhor que ele tem, Deus tinha para a vida de Daniel, tem para cada um de nós aqui, tem valor eterno. Não cessa. E é infinitamente melhor. Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Nossa, agora está fazendo uma pessoa boa. Não, Deus quer te fazer uma pessoa melhor. Deus quer te fazer uma pessoa como Daniel, íntegro, sem falha. Deus quer te fazer uma pessoa sem mácula, sem mancha, sem pecado. Pura. Mas tem vida de oração, vida de intimidade com Deus. Isso é impossível. Olha, Daniel se destacou entre todos os governadores da Babilônia. Por causa da sua capacidade, mas uma capacidade gerada pela graça de Deus na vida dele, pela vida de intimidade que ele teve com o Senhor. Daniel escolheu servir a Deus lá em Babilônia. Era um lugar totalmente propício para o pecado, para a idolatria. Ele escolheu Daniel a Deus no meio de um ambiente que era totalmente propício ao pecado. Porque muitas vezes hoje nós ouvimos que é difícil servir a Deus hoje no mundo, porque o mundo já ensina, em cada lugar tem um manjar, tem um banquete te esperando. O Senhor quer te dizer nessa noite: é possível você escolher a Deus. É possível você rejeitar as vidas e barulhos do mundo. Daniel não estava lá no templo de Jerusalém. Ele não estava rodeado de profetas, dos sacerdotes, da sua família, do seu povo. Ele estava numa terra idólatra. Ele estava numa terra que adorava outro Deus, que não glorificava o único Deus, mas ele tinha uma convicção que o Deus que ele servia era o único e verdadeiro Deus. E ele, diante de todas as possibilidades, ele escolheu o que fiel. Porque todas as possibilidades ali estavam voltadas para ele ser infiel. As tentações, os prazeres do mundo, os desejos da carne, não são desculpas para a sua infidelidade para comigo, para a minha infidelidade.
fidelidade para comigo. Não são. Porque a gente não está na relação, a gente está no pecado, a gente não está fazendo a coisa da carne, se não houver a coisa do corpo. E a cada segundo, a cada palavra falada, a cada sentimento, a cada pensamento, você tem a oportunidade de escolher seu. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido, jovem? O que você tem escolhido, igreja? Daniel escolheu servir a Deus em meio ao patrimônio. Qual é o meio que você está? É o seu trabalho? É a sua escola? É a sua faculdade? É a Babilônia? É possível servir a Deus na vida. É possível. Se você tiver uma vida de comigo. Se você tiver uma vida de oração. Não adianta ser crente nominal. Não adianta estar aqui em cima de soltar. Se você não tiver uma vida de oração com Deus, se você não escolher ser fiel a Ele, isso daqui não é escudo para ninguém. Escudo para não pecar. Escudo para viver uma vida diante do Senhor. Santa é uma vida de oração, de meditação da palavra e de santidade. Mais nada. Deus, Ele pode te ajudar a vencer tudo isso que eu acabei de dizer. Sabe por quê? Porque Ele é um poderoso Deus. Ele é poderoso e justo para te capacitar. Mas você precisa de uma pessoa. Você precisa ter uma vida de comigo. O segundo ponto aqui que eu quero destacar dos efeitos de uma vida de oração no cristão é que a oração nos faz confiar mais em Deus. Não tem como a gente gerar uma confiança a ponto de nos entregar, a ponto de escolher Deus. Eu não conheci. Se eu não falar com Ele, e a oração nos faz confiar nele. Olha, Daniel temia mais a Deus do que os homens, do que o rei. Tanto que no versículo 10 acabou de selar, assinado, selar o decreto, ele vai, como um costume, orar. Quanto mais nós oramos, mais nós confiamos em Deus. Nós passamos a conhecê-lo. Segundo Timóteo, capítulo 1, o versículo 2, nos diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonhe, porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou certa de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nós só confiamos assim quando nós conhecemos. Quando nós conhecemos. Olha, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós não nos traímos por nada. Por nada. Olha, porque nós temos a certeza de que não há amor maior, não há segurança maior, não há proteção maior, não há prazer maior do que viver aos pés do Senhor, do que viver uma vida íntima com Deus. Daniel tinha essa convicção, ele confiava em Deus, ele sabia que a vida dele morresse na cova dos leões valeria a pena. Nós precisamos conhecer mais o Deus, confiar nele. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Você não confia em quem você não conhece. Não confia. Não
precisamos conhecer, ter comunhão, saber, ter uma vida limpa para você conhecer. E a outra coisa é a oração atrás do poder de Deus. Muita gente querendo buscar o poder de Deus, querendo buscar a Deus, tudo aquilo que Deus tem de bom para nos dar, porque é muita coisa. Sem oração, sem compromisso, sem vida com Ele. Olha, por causa da vida de oração de Daniel, ele foi parar na roda dos sermões. Que coisa estranha. Parece que está tudo errado. O homem era líquido, honesto, ninguém achava que o mal, que o erro, ou de oração. E por causa disso ele vai parar na roda dos sermões. Deus, será que Deus fechou? Será que Deus esqueceu? Não ouviu a oração? Será que Deus está demorando? Muitas vezes nós não entendemos o modo de agir de Deus. O seu silêncio. Mas quem conhece Deus sabe que mesmo no silêncio Ele age. Quem conhece Deus sabe que ainda no silêncio Ele age para aqueles que são fiéis a mim. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Daniel era um homem tão bom, tão querido, tão lindo, que ele era amado pelo rei. O rei amava Daniel. E Daniel começou a destacar ainda quando ele chegou junto seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que também dá outra palavra. Ele começou a se destacar ali ainda quando chegaram ainda jovens, cativos, e ficaram ali alguns anos sendo preparados para poder exercer essas funções aqui, depois que eles vieram exercer. E ele ali começou a se destacar na sua sabedoria, no seu conhecimento. Lá no início a gente vê um rei que Nabucodonosor teve um sonho, mandou chamar os seus magos, sábios, para decifrar o sonho, e ninguém soube. E Daniel foi, e o Senhor deu a ele a revelação, ele revelou o sonho. Ali ele começou a ser destacado. E o rei Dario amava Daniel. Tanto que quando o rei, porque o pessoal ficou lá só aguardando Daniel, ele não esqueceu que Daniel ia orar. E eles ficaram aguardando, quando eles viram Daniel lá, voltaram para o lado de Jerusalém orando ao Deus verdadeiro, eles correram lá para o rei e falaram: olha, Daniel estava orando. No seu tempo, o Senhor assinou um decreto que ninguém poderia orar, mais ninguém, não foi o Senhor. Quando o rei ficou sabendo que era Daniel, a palavra do seu rei se entristeceu, porque ele amava Daniel, e foi agora. E nós sabemos, né, que a palavra do rei não volta atrás. Ele não podia falar: não, mas deixa aí que eles não vão mexer. E então eles buscaram Daniel para levar na cova dos leões. E o rei, o coração penoso por ver Daniel seria jogado na cova dos leões. Mas o rei tinha uma possibilidade na mente do rei. O rei achava que teria uma possibilidade de Daniel não morrer, porque ele reconhecia quem era o Deus dele. Mas o que era a possibilidade para o rei Dario era já uma realidade para Daniel, porque ele sabia o que ele queria. O que era a possibilidade para aquele rei foi uma realidade para Daniel. E nós sabemos aqui, continuando a ler, no capítulo 6, o versículo 20, quando amanheceu o dia, o rei logo foi lá no dia. Eles eram jogados ali na cova dos leões, e a palavra do Senhor diz no versículo 20: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque era uma possibilidade, ele não tinha certeza. Sabe por que o rei não tinha certeza que Daniel estava vivo? Porque
porque ele não conhecia. Ele não tinha intimidade, ele não confiava como Daniel plenamente no Deus de Deus. E a palavra de Deus diz, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu ultimamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O testemunho de Daniel era tão tremendo, era tão fiel a Deus, que até o rei, lá no fundinho, ele tinha uma fé de que o Deus de Daniel podia livrar. Ele, como rei, não podia fazer nada, mas o Deus de Daniel podia. E o melhor acontece no versículo 21, em que Daniel responde o rei, e ele salva o rei como de costume: ó rei, vive eternamente. Imagina o rosto, o semblante do rei Dario naquele momento. E Daniel não para por aí, ele continua: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não se fizessem dano, porque foi achado em mim inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando nós escolhemos Deus, até a boca dos leões se fecha. Mas nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de intimidade, escolher Deus. Tantas pessoas não conhecem para Deus no mundo. Tantas pessoas trocando a bênção por um prato de lentilhas, pelas finas iguarias que vão afundar. Daniel, lá no capítulo 1, ele diz assim que não ia comer. E aos olhos, era melhor, era comida do rei. E ele passou o tempo todo lá com legumes e água. E a Bíblia diz que ao final do tempo, quando eles viram ver como é que eles estavam bem, Daniel e seus amigos eram os que mais saudáveis estavam, mais robustos estavam, mais fortes estavam, vivendo apenas de legumes e água. E o mais interessante é porque eles não ficaram separados dos outros. E todos os dias, quando as finas iguarias do rei chegavam para os outros, eles viam, também estavam ali diante dele. Mas houve uma decisão. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as suas vidas. E essa decisão é você, minha amada. Não é o pastor, não é o seu líder, não é o seu pai, não é a sua mãe. Muitas pessoas vivem dentro da igreja, levadas pelo líder, pelo pastor. Você precisa tomar uma decisão. Firmemente, de não mais se contaminar com os filhos da vida. E cultivar uma vida de intimidade com Ele. De oração, de estudo da palavra. Olha, lá em 1 Pedro. Alguém sabe que gosta de 1 Pedro 5, 8? Quem aí vai levantar e falar de 1 Pedro 5, 8? Deus fala com Deus. O que a nossa o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao redor. Como um leão ao redor. Às vezes a vossa leão está andando ao seu redor. E ele está tendo uma brecha para te acompanhar. Olha como nós escolhemos Deus. Deus ainda fecha a boca dos leões. Ele pode fechar a boca. Porque ao seu redor vai estar andando um leão da tribo de Judá e nenhum outro leãozinho vai estar presente.
Só que isso não é o bastante. Ele te escolheu porque Ele te ama. Ele te criou para Ele. Mas você precisa escolher. Você precisa escolher amá-lo, servi-lo. Ainda nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, nós precisamos viver uma vida de intimidade. Às vezes, uma vida íntima com o Senhor, uma vida compromissada com Deus, não vai nos livrar da porta do Deus, mas vai nos livrar lá na porta do Deus. E o testemunho foi muito melhor. O que foi maior? O que passou mais aquele rei, e todo aquele rei? Será que seria Daniel não ser lançado lá, o rei falar, não vou? Foi ser passado uma noite na porta dos leões, e quando se jogava alguém na porta dos leões, ele estava a tempo de caminho, e sair de lá dele. Quando nós somos fiéis a Deus, ainda que somos lançados na porta dos leões, isso vai ser apenas para a honra e glória do nome dele. Aleluia! Antes eu achava que, porque quando a gente era criança, nós falamos de carro, a gente deu o livrinho falando do Daniel, aí veio a porta dos leões, veio assim, deitado no leão, como se fosse um travesseiro, tá? Tem até música, tá? Não sei se ele é um travesseiro. Mas o tempo dele, eu estava meditando em Daniel, e eu fiquei pensando, será que foi assim? Ou será que Daniel ficou lá assim, e aqueles leões curiosos, fugindo, tentando atacar, mas não conseguiam se mover? Porque ao lado dele estava o leão da felicidade. Não sei. De qualquer maneira, é um milagre. É o Deus Todo-Poderoso. Você dormir com a cabeça do leão, não era uma vez, eram vários leões caminhos, ou aqueles leões pensando, mas não podia, porque ninguém pode como Deus te não. Olha, vale a pena você escolher esse Deus, mas essa escolha tem que vir de você. Até quando nós vamos ficar trocando a nossa vida com Deus, a nossa salvação, pelo prato de mentira, pelas filhas de carinho dele. E com certeza gerou, foi colesterol, foi um tanto de coisas naquele rapaz que comeu muita gordura, muita coisa. O alimento que Deus tem para nós, às vezes, parece ser ruim, porque muitas pessoas caem, mas é o que vai te manter saudável. É o que vai te manter livre do pecado, da enfermidade. E quando olharem para você e olharem para aqueles que estão lá, entrando na fila de oração, vai ver diferença. Vai ver diferença. Mas precisa de uma escolha. E eu pergunto, como está a sua vida de oração? A sua vida de intimidade com Deus? Se ainda que você tenha feito uma escolha errada, se ainda que em algum momento da sua vida você tenha escolhido as finas e glórias do mundo, Deus hoje, mais uma vez, te chama para escolher luz. Para escolher luz. Para teu voz. Seguir. Deus já te escolheu. Sabe quando? Desde o tempo da sua mãe, você não escolheu. E Ele quer agora que você escolher. Tem uma música, né? Que diz que todos os dias o pecado vai vir, todos os dias a tentação vai vir, todos os dias as propostas vão vir. Isso é fé. Isso é fé. O que vai fazer a diferença é o seu posicionamento da sua escolha.
escolher os filhos. Assim como Daniel, ali dentro de Babilônia, um lugar totalmente propício para o pecado, para o erro. Ele se manteve firme nas suas escolhas, de servir ao único verdadeiro Deus. Deus te chama essa noite para servir. E Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer voltar a te abraçar. Ele quer fechar a boca do demônio, que não dá o seu desejo. Ele quer cuidar de você. Ele quer te tratar como filho novamente. E se há alguém aqui que ainda não conhece Deus, não entregou a sua vida a Ele, tenha a oportunidade de vir aqui conhecer a Deus. Esse Deus que livra dos demônios, esse Deus que livra da fornalha, esse Deus que sustenta. As aflições não vão acabar. Daniel, homem íntegro, de oração, você não estava na própria demônio. Mas ele sabia que era isso. É muito mais fácil passar pela porta do demônio quando nós temos Deus vivo e poderoso no nosso lado. Se você deseja nessa noite conhecer esse Deus, bem de maldade, se você não conhece esse Deus e quer afirmar mais uma vez diante dele a sua escolha de não se contaminar com as iguarias desse mundo, vem aqui. Se você quer fazer um compromisso com o Senhor
queremos te agradecer por mais, ó Deus, estes momentos na tua presença. Eu quero te agradecer por cada vida. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, protege, que o Senhor ama, que o Senhor, ó Deus, ama. E que, ó Deus, essa semana que se inicia seja uma semana, ó Deus, da tua presença. Uma semana, ó Deus, escolhida que tem para ti. Mas uma semana, ó Deus, abençoada, Deus, Senhor. Vem nos levando também agora de volta aos nossos lares, debaixo da tua graça, da tua proteção. Porque só em ti, ó Deus, temos a justiça. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus. Amém. Glória a Deus.